Um dia eu estava nesse monte de oração do pastor Odegar, que é uma monte. O Uruguai, quando você for, você vai descobrir que o Uruguai não tem montanhas como aqui. O Uruguai tem pequenos relevos, são os pampas, é um país totalmente plano. E aí esse monte de oração do pastor Odegar é um monte que deve ter uma elevação assim de uns 7 metros. E aí ele vai lá orar, ia muito lá orar, e quando a gente foi lá nesse lugar, foi para mim uma experiência linda, porque estava um dia claro, e eu fiquei olhando assim para o Uruguai. Eles moram na fronteira, na entrada do Uruguai, então você olha até perder a vista, quilômetros e quilômetros, e naquele dia o Senhor me fez lembrar do Salmo de número 2, proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, peça-me e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como tua propriedade. Naquele dia o Senhor me vendo contemplar o Uruguai, e eu estava só contemplando, eu não estava com nenhum pensamento de igreja, de ministério, de reino, nada. A gente foi lá para conhecer um monte de oração, era tudo muito no início, o Marlon com aquela palavra que era só para deixar para aquele povo, mas quando eu comecei a olhar, o Senhor disse assim: você não tem sido proclamador do meu evangelho? Você não fez um voto comigo que você pregaria o evangelho até o fim da sua vida, e que você seria um instrumento meu, até numa praça pública, em qualquer lugar? Você faz isso porque você é meu filho, eu te gerei para proclamar, então peça-me, e eu te darei. Eu pedi o que, Senhor? Pede a nação, pede qualquer coisa. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Que qualquer coisa que nós desejarmos no âmbito de igreja, nós temos do Senhor o sim. Eu aprendi naquele dia que, no que diz respeito ao reino de Deus, porque outro dia eu vi alguém pregando que se você pode tocar, se você pode desejar, Deus vai te dar. Eu estou falando do reino, eu estou falando das coisas do Senhor, eu estou falando das coisas espirituais. E eu estou falando do que o Senhor falou a mim em relação a essa igreja. O Senhor disse assim: qualquer lugar da terra, qualquer lugar que vocês quiserem ir como CI, qualquer lugar que vocês desejarem como território para a proclamação do meu evangelho, peça e eu vou dar a vocês. Mas eu aprendi também uma coisa muito importante: peço que você vai dar conta de segurar. Peça, mas peço que você vai dar conta de gerir. Peça, mas peço que você tem capacidade para fazer. E essa tem sido a minha angústia. Nós pedimos Uruguai, Deus deu. Nós temos uma promessa do Senhor, que o Senhor vai nos fazer subir toda a América Latina, do Uruguai para a Argentina, para outros países. Nós vamos subir até o fim da América Latina. Deus vai dar. A questão é: vamos dar conta? Porque o Senhor dá, mas dá conforme a capacidade de cada um, e a capacitação é algo que nós devemos. Por isso que eu tenho pregado diligentemente, eu estou angustiado, porque eu estou vendo o tempo favorável, Deus querendo dar, mas a questão é: vamos dar conta ou vamos começar um trabalho que nós vamos abandonar? Por isso que eu sou tão me fugiu a palavra agora, mas cauteloso, vamos usar essa palavra, em relação a todas as propostas que vão chegando. E não se trata só de questão financeira. O financeiro também é importante, óbvio, faz parte do processo. Jesus disse assim: quando você for calcular, fazer uma torre, calcule primeiro, se assenta e calcule se você tem condições de terminar essa torre, para que você não abandone o trabalho no meio, os outros vendo que você não terminou, caçoem de você, riam de você, porque você começou alguma coisa e não terminou. E no nosso caso ainda agrava, porque essa coisa que estamos fazendo não é nem nossa, nós estamos representando o nome de Jesus, e o nome de Jesus não pode ser o nome que começa e não termina, o nome que não persevera, o nome que não permanece. Meu Deus, é completamente o contrário de tudo que ele pregou. Então a gente precisa, em nome de Jesus,
começar e terminar, ir até o fim de todas as coisas. Então a minha cautela é essa angústia, que não se trata só de questões econômicas, principalmente de questões de identidade, de cultura, de igreja. O CI de Ilhota é a nossa igreja mais nova, acabou de nascer. E como tem me dado alegria o CI de Ilhota, porque Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. A gente chega lá, a gente está no CI. Não me incomoda, porque eu estou vendo eles fazendo, se dedicando. Só eles sabem as lutas caseiras que eles têm, mas eles estão dando conta. CI de Blumenau, CI de Navegantes, o CI de Ibirama mesmo entrou num lugar assim, Deus especialíssimo, o CI de Montevidéu. Só que eu vou dizer para você, quais são os meus próximos desejos, assim, que eu sinto que é hora. O CI em Brusque, o CI em Itapema, um CI em Bombinhas, um CI em Porto Belo, um CI em Balneário Camboriú. Só aqui eu já falei de 6 ou 7 lugares, que se nós tivermos capacidade de gerir esse ano, Deus dá esse ano. Não é presunção, é fé. Eu tenho certeza que se eu chegar nos pés do Senhor e dizer assim, ó, Senhor, nos dá Balneário, Ele vai dizer, pega. Nos dá Itapema, Ele vai dizer, pega. Nos dá Buenos Aires, Senhor, Ele vai dizer, pega. Ele não vai negar, porque se tem uma coisa que o Senhor quer, que o seu evangelho seja pregado em todas as nações. E se nós pedirmos, quem aqui é filho de Deus? Peça e eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como tua propriedade. A terra é território da igreja. O que nós temos que ter é o zelo, o temor e o tremor de dizer, vamos, mas vamos porque temos a capacidade de ir e não vamos envergonhar o nome de Jesus. Então quando eu estou freando é porque eu ainda não estou seguro em relação a isso. A gente precisa fortalecer a nossa cultura de igreja, a nossa identidade de igreja, a nossa visão como igreja, porque nós temos algo claro do Senhor. Nós não somos uma coxa de retalhos, nós somos uma igreja, a mesma igreja em vários lugares. Tem que ser nessas cidades todas a mesma cultura, o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo coração, a mesma unidade de fé, a mesma maturidade espiritual da sede em todos esses lugares, para que as pessoas possam sair e as nossas possam visitar e possam dizer, não, eu saio daqui, eu estou lá, eu estou em casa. Mas especialmente a porção que nos é confiada, porque em cada cidade que nós formos, nós não vamos alcançar toda a cidade, mas existe uma porção da cidade que Deus vai entregar nas nossas mãos, de filhos e de pessoas que ouvirão a mensagem da forma como nós pregamos, e aí serão salvas, e essa porção será nossa em nome de Jesus. Então eu tenho certeza que se nós pedirmos, Deus vai dar. Só depende da nossa capacidade, e a nossa capacidade está em a gente se entregar à capacitação, ao desenvolvimento, ao crescimento. Vocês vão ver, nós estamos hoje aqui, eu acho que no 4º ou no 5º, segunda-feira a mais, 4º, 5º, quem está vindo todas as segundas já sabe quanta substância nós já estamos recebendo. Vocês vão ver, porque isso aqui nasceu com uma palavra profética, desenvolvimento e relacionamento. Uma igreja que é íntima na relação e uma igreja que se desenvolve em coesão. Meu irmão, para quê? Para ficarmos todos aqui dentro cheios do Senhor, sem efetividade? Não, nós vamos às nações em nome de Jesus. Nós vamos a territórios em nome de Jesus. Para mim, hoje eu ainda recebi uma pergunta, quando é que vai abrir uma igreja em tal lugar? Eu ainda sempre respondo isso, igreja para mim não se abre, igreja nasce. E a igreja nasce em 3 momentos. Ela nasce no coração de Deus. Deus semeia esta igreja no coração dos pastores,
daqueles que são os missionários, aqueles que vão implantar. E estes agora implantam a vontade do Senhor na terra. E então nasce uma igreja. Então no coração de Deus já nasceu o desejo do CI se expandir por muitos lugares. Ele já disse, é só pedir que eu vou dar. No nosso coração, isto já está muito bem estabelecido. Eu não tenho dúvida alguma de que se nós pedirmos, Deus vai dar. Agora, a nossa missão é ir nestas terras e semear esta vontade do Senhor na terra. E então um grupo de pessoas, que é a igreja, nascerá e se estabelecerá. E nós vamos expandindo. Então, meu irmão, por favor, eu repito a mensagem de ontem. O teu sim é fundamental. O teu sim para aquele que já ouviu o Senhor dizer: e aí, meu filho, quando é que vai começar? Chegada a hora. O teu sim para esse desenvolvimento, esse tempo de preparo, mas quando nós começarmos a perceber que existem pessoas prontas e capacitadas, nós vamos começar a soprar. E nós vamos ver o reino sendo bem sucedido aonde nós formos. E essa graça está sobre a sua vida também. Aquilo que diz respeito à edificação do reino, ao crescimento, à glória do nome do Senhor. Se vai dar glória ao nome do Senhor, peça porque Ele vai te dar. É uma promessa para os filhos. Se tem a ver com coisas que transcendem futilidades, transitoriedades, materialidade, peça, porque o Senhor vai te dar em nome de Jesus.